Deus é amor? Mas o que é amor? Para responder essa e outras dúvidas, a primeira lição da classe juvenis do quarto trimestre de 2022 abordará o tema Deus é amor. A paz do Senhor, querido aluno e querido professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Dâmaris, sou professora da IBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos conversar a respeito da primeira lição deste novo trimestre da classe juvenis. O título é Deus é Amor. E já que estamos começando um novo trimestre, eu desejo que o Senhor te abençoe neste novo trimestre. Professor, desejo que o Senhor te capacite para que você possa ensinar mediante a graça dele. Aluno, eu desejo que o Senhor te capacite para que você possa adquirir o conhecimento que foi lhe ensinado. Amém? Já peço, por favor, que você deixe o seu like, deixe aqui o seu comentário após assistir o vídeo, né? De dúvida, de sugestão, de às vezes quer compartilhar apenas algum texto, por favor, pode deixar aqui embaixo. E também se inscreva aqui no canal, ative o sininho, porque nós estamos semanalmente colocando pré-aulas a respeito das lições de adolescentes, juvenis e jovens. A lição 1 falará que Deus é amor e já traz aqui o primeiro texto bíblico de embasamento, que está lá em 1 João 4,8, dizendo que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Professor, você pode lembrar aos seus alunos que é importante que eles façam essa leitura semanal, que aqui está bem certinho, né, de segunda a sábado, para que eles não apenas peguem a lição lá no domingo e saiam disparados da IBD, mas porque com este conhecimento, com esse aprofundamento nestes textos bíblicos, eles terão ainda mais embasamento para compreender biblicamente o que significa Deus ser amor. A leitura bíblica em classe está composta de vários versículos, então o professor pode contar com a ajuda dos seus alunos, pedir que eles o auxiliem na leitura destes versículos bíblicos para que assim eles já vão treinando a leitura em público, né? O Conectados com Deus, que é esta parte que está aqui embaixo, esta seção, ele é como se fosse a introdução. E eu gostei bastante da forma com que ele falou que a frase, né, Deus é amor, pode parecer muito clichê, porém, quer dizer que, primeiramente, Deus criou todas as coisas e não nos deixou a própria sorte. Que mesmo nós sendo desobedientes, o Senhor preparou um plano de salvação para a humanidade e foi capaz de entregar o seu único filho, Jesus, para morrer em nossos lugares. E então traz até aquele hino, se você, professor, for dotado, né, de conseguir cantar, for dotado aí de uma boa voz, você pode cantar para os seus alunos aquele hino de que se isso não for amor, o céu não é real, sem Deus tudo perde o valor. A este texto, né, em algumas congregações, em algumas classes, em algumas salas de aula, nós vemos professores cantando. Então, se o professor se sentir inspirado a cantar, sinta-se à vontade, a lição já até sugere o hino. Lá nos objetivos da lição, eu gosto de começar pelos objetivos para que nós possamos preparar uma aula bem embasada. Então, o primeiro objetivo é definir a palavra amor. O segundo é entender o atributo do amor de Deus e suas características. E o terceiro objetivo é perceber como o amor de Deus se manifesta na Trindade. Então, o primeiro ponto, o primeiro tópico, tem por título Afinal, o que é amor? E vai conceituar o amor na visão da etimologia, na visão da psicologia, na visão da filosofia e na visão da teologia. Perceba que a lição se preocupou em trazer a visão de cada uma das ciências para que o seu aluno possa entender o que significa amor, não apenas na visão teológica, não apenas na visão bíblica, mas também na visão da ciência, na visão do nosso mundo. É uma forma interessante de se iniciar a aula. E aqui também é válido nós falarmos aos nossos alunos, perguntarmos a eles o que eles entendem de amor. Porque muito do que nós entendemos sobre o amor de Deus passa pelo nosso entendimento do que é amor. Existem pessoas que têm problema em se sentir amadas, que se sentem rejeitadas. E por terem problema com o significado da palavra amor, elas também têm problema em entender, dificuldade, né? Acho que fica melhor.
dificuldade em entenderem o que é o amor de Deus. Então nós precisamos nos atentarmos à questão de que o amor de Deus é um amor perfeito. Diferente do nosso amor, o amor humano, diferente do amor talvez que os nossos pais deveriam nos dar, diferente do amor que os nossos amigos, né? O amor que nós poderíamos compartilhar aqui, de forma horizontal, aqui na Terra, o amor de Deus, este amor vertical, é um amor perfeito. É um amor que não tem erros. Lembre-se de mencionar isso aos seus alunos para que eles possam começar a compreender a dimensão do amor de Deus. O segundo ponto abordará o tema o amor como atributo de Deus e trará ali a explicação dos atributos de Deus, que são qualidades permanentes, inseparáveis da essência de Deus, e vai dividir entre os incomunicáveis e os comunicáveis. Professor, nem sempre, talvez você tenha aí algum aluno um pouquinho mais desinibido, um aluno que sabe um pouquinho mais, mas a maior parte dos adolescentes não entendem o que significa atributos de Deus. Lembre-se de, talvez você pode criar um quadro, talvez escrito, ou criar um quadro e enviar no WhatsApp dos seus alunos para que eles possam ter uma ideia de quais são, né, os atributos comunicáveis e os incomunicáveis e do que é. Conceitue para eles para que eles possam se lembrar. Então, atributos comunicáveis são aqueles que Deus comunica com o homem em certa medida. Nós poderíamos citar amor, bondade, misericórdia, justiça, santidade, liberdade, paz. E os incomunicáveis são aquele que Deus não compartilha com ninguém. E alguns deles, inclusive, o nosso intelecto nem consegue compreender. Então, entre eles está a eternidade, a unidade, a imutabilidade, a onipresença, a onipotência, a onisciência e a soberania. Como eu disse, talvez o professor pode criar um quadro aí mostrando para os seus alunos quais são esses atributos para que eles possam decorar e aprender o que é atributo de Deus e quais são, né, os incomunicáveis e os comunicáveis. No ponto 2.2, nós temos ali as expressões do amor de Deus. Eu anotei alguns pontos. O amor como característica intrínseca de Deus, e que Deus não possui o amor, ele é a conjugação do próprio verbo amar, e que Deus expressa o seu amor, e que a maior expressão do amor de Deus foi ter enviado Jesus Cristo para morrer por nós. Professor, você pode contar com a ajuda dos seus alunos para que eles te auxiliem na leitura destes tópicos, porque às vezes, né, nós estamos, depende da classe, eu sei que nem sempre os adolescentes estão dispostos a ler, em algumas classes há adolescentes mais tímidos, em outras, né, temos alguns que podem nos auxiliar, mas pelo menos tente pedir a ajuda deles, porque às vezes nós acabamos falando, e o aluno fica ali sem nem conseguir, né, ter uma abertura para mencionar alguma coisa. Então, talvez, se os seus alunos têm mais dificuldade de levantar a mão e perguntar, talvez você pode contar com a ajuda deles para ler, porque assim eles estarão se manifestando na aula. O terceiro ponto fala sobre as características do amor de Deus, que o amor de Deus é insondável, que não importa o nosso grau de espiritualidade ou intelectualidade, jamais compreenderemos a medida do amor de Deus por nós. Aqui nós estamos diante de um ponto que os adolescentes têm muita dificuldade de compreender. Basta que você, professor, se cresceu na igreja, né, se passou esta fase da adolescência dentro da igreja, se lembre de como você era nessa idade. Eu me lembro que eu ficava pensando, tá, mas se Deus é onisciente, então ele está pensando em mim, quem está na, na Irlanda e também quem está na Oceania, e aí a nossa mente buga, né? Porque a gente não consegue entender. Então ele não dorme, então o que, que ele faz? Entender essa soberania de Deus, entender a onisciência, a onipresença, é algo realmente muito difícil. Então eu lembro de uma frase que me ajudou muito. Eu lembro que a minha mãe me olhou e falou assim, filha, o dia que a sua mente humana, limitada, entender Deus na sua essência, então ou nós teremos dois problemas. Ou você não será mais humana, ou Deus não será mais Deus. Eu sei que é uma frase meio assim, mas aquilo me ajudou, me fez entender que, ok, eu sou humana, Deus é Deus, então não cabe a mim entendê-lo. E este é um ponto para que nós podemos tocar aos nossos alunos, para que eles entendam que o nosso Deus deve ser adorado e tão respeitado a ponto de que nós não o entendemos em sua totalidade. Nós só conseguimos respeitar alguém que está acima de nós. Nós só conseguimos
Respeitar, e aqui quando eu digo respeitar, é respeitar na essência. Não só um respeito da boca para fora, não só um respeito que se apresenta no nosso exterior, mas um respeito verdadeiro nós temos por alguém que nós temos em autoestima. Por alguém que, às vezes, você olha para uma pessoa que fala muito bem, que escreve muito bem, e você fala, nossa, como aquela pessoa é inteligente. Às vezes você olha para o seu pastor, para o seu líder e fala, uau, como ele entende de Bíblia. E veja que isso, que esta admiração nos impulsiona a respeitar, nos impulsiona a crescer em admiração. Então a forma de nós respeitarmos Deus, uma delas, né, um dos caminhos é o admirando, é entendendo que ele está muito acima de nós, que nós jamais o entenderemos, que nós jamais compreenderemos o Senhor. Então quando nós não compreendemos ele no básico, vai ficando mais fácil para nós entendermos no nosso dia a dia que às vezes os caminhos que ele tem para nós não entendemos. E nós quase nunca o entenderemos. Conforme nós vamos crescendo, né, na nossa maturidade com Deus, o Senhor vai nos provando. E nestas provas, nós só vamos entendendo e nós só vamos passando de provas quando nós entendemos que Deus é soberano, que Ele está acima de tudo. Então, perceba como é importante nós entendermos que nós não compreendemos o Senhor. Porque quando nós entendemos isso, fica mais fácil nós o adorarmos sem questioná-lo. Porque aí nós vamos entendendo, eu não o entendo. Aí nós vamos assimilando que o Senhor está muito acima de nós e que por ele estar tão acima de nós, é preciso que nós o sirvamos sem questionar, porque ele sabe de todas as coisas. Ele é um Deus soberano. Ele é um Pai amoroso, mas também é um Deus soberano. Então, este ponto dele ser insondável é maravilhoso, porque primeiro o adolescente se bate ali, né, tentando entender, e depois ele assume, Deus não é para ser entendido, ele é para ser adorado. O segundo ponto ali no 3:2 é que Deus é imutável. E o amor de Deus não sofre nenhuma mudança. Mesmo com o passar dos anos, independente das nossas escolhas, ele permanece o mesmo. Professor, lembre de dizer aos seus alunos que a primeira verdade do Evangelho é: Deus te ama. Quando nós evangelizamos uma pessoa e dizemos a ela que Deus o ama, que Deus tem um plano para a vida dela, nós não estamos falando uma frase da boca para fora. Nós estamos falando a maior verdade do Evangelho. Deus nos ama. Nos ama tanto que Ele enviou, que Ele expressou o seu amor, que Ele encarnou o seu amor por nós e enviou Jesus para que Ele morresse por nós e através da sua morte nós tivéssemos a oportunidade de nos achegarmos a Deus, a oportunidade de sermos salvos. Por meio da morte de Jesus, nós, gentios, fomos alcançados. Então veja como é importante nós dizermos aos nossos alunos que Deus não muda. Nós mudamos. Nós amadurecemos, às vezes, né, damos uns passos para trás na nossa maturidade, mas Deus permanece o mesmo. Amém? E o terceiro ponto ali, né, o 3:3 vai dizer que o amor de Deus é incondicional. Ou seja, não existe uma condição para Deus nos amar. Ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos. Ele nos amou quando nós ainda nem existíamos. Ele nos amou mesmo sabendo que nós pecaríamos. Talvez ele tenha amado, talvez não, né? Ele amou pessoas que o negariam. Ele amou pessoas que ele, em sua onisciência, sabe que talvez nunca virão a servi-lo, que talvez nunca reconhecerão que ele é Senhor, mas ele os amou mesmo assim. É por isso que a morte de Deus deu acesso a todos. O Senhor veio para que todo aquele que nele crê. Deus enviou o seu Filho unigênito para que todas as pessoas do mundo, toda a humanidade, todas as pessoas que viessem a nascer, seja ela de qualquer tribo, de qualquer nacionalidade, de qualquer cor de pele, o Senhor amou a todos nós. É um amor incondicional. Não é o que nós fazemos que faz com que Deus nos ame. Não é o nosso comportamento que mede o amor de Deus. O amor de Deus é incondicional. Tanto é que Deus não faz acepção de pessoas. Como eu disse agora há pouco, Ele ama todos nós e Ele deseja que todos nós possamos reconhecer que Ele é Deus e adorá-lo. Amém? Aleluias! Que aula maravilhosa, não é mesmo, meus irmãos? Falar do amor de Deus é algo que vai nos animando, né? Porque você vai percebendo que não é pelos meus méritos. Deus me ama, independentemente dos meus acertos, dos meus erros, das minhas falhas. Deus me ama, é um amor incondicional. E este amor é tão grande,
é tão lindo, é tão maravilhoso que ele nos constrange a sermos melhores, que ele nos constrange a querermos nos parecer mais com Cristo. Que o Senhor te ajude a conseguir passar isso para os seus adolescentes. O quarto ponto fala sobre o amor de Deus na Trindade. Então é importante nós ajudarmos os nossos adolescentes a compreenderem o que é a Trindade, a compreenderem as três pessoas, que são três em um, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui começa falando o Pai, o amor em essência. E os pontos que eu anotei foi, quando a Bíblia vai explicar o amor de Deus, a Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Veja que não há explicações para esse amor. Então eles utilizam o de tal maneira. Não tem palavras, não há adjetivos em idioma nenhum para explicar esse amor, para conseguir traduzir a mente humana, que é finita, o que é esse amor. Então a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, de uma maneira tão difícil de se entender, que ele enviou o seu Filho unigênito. Então Deus é o amor em essência. O amor de Deus nos impulsiona ao altruísmo, né? Porque se Deus entregou a pessoa, né, o seu próprio Filho, a quem ele amava, para morrer por quem o odiava, lembra que quando Jesus veio, ele veio para, né, a Bíblia vai dizer que ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Muitos judeus odiavam a Jesus, tanto que eles conseguiram levá-lo à morte. Veja que o Senhor enviou o seu filho para morrer por pessoas que odiariam o seu filho. Olha o tamanho desse amor, um amor que sabia que seu filho seria rejeitado. Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas antes que elas aconteçam, porque ele vive para ele não tem passado e futuro. É como se fosse um eterno presente. Então Deus sabia que o seu filho sofreria as maiores humilhações aqui na terra. Ainda assim, ele envia o seu filho. Por isso, Deus é o amor, né? O Pai é o amor em essência. O ponto 4.2 vai falar que o Filho é o amor encarnado. O amor encarnado porque Jesus veio ao mundo, assumiu a forma humana e morreu por nós. Então, Jesus é o amor encarnado. Lembre-se, professor, de ensinar aos seus alunos que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele não era metade homem, metade Deus, não, nada disso. Ele estava ali 100% como homem e ao mesmo tempo 100% como Deus. E no ponto 4.3, o Espírito Santo, o amor derramado. A Bíblia nos diz assim, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis porque habita convosco e estará em vós. Lá em João 14.7. Veja que o Senhor voltou para o Pai e ele nos deixou o Espírito Santo, o Consolador, que foi derramado em nós, que está em nós. Oh, aleluias! Professor, ajude os seus alunos a entender a maravilha que é nós, vasos de barro, nós seres humanos frágeis, limitados, nós que não sabemos o que acontecerá conosco no próximo minuto de existência, temos o privilégio de receber o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, derramada em nós. Que aula maravilhosa, meus irmãos, que aula importante. Para finalizar, a lição tem aqui o subsídio, né? Eu não sei como estará o tempo na sua aula. Em algumas classes nós conseguimos fazer toda a lição, né? Chegar até o final ali nas perguntas. Em outras os alunos se manifestam bastante e fica um pouquinho mais difícil. Mas aí fica a seu critério, professor, ler o subsídio ou não. Lembrando que esse subsídio vai conceituar o amor. Eu até anotei aqui, ó, ou peça, né, para que um dos adolescentes leia aí o subsídio, para que eles entendam mais sobre o amor de Deus. E aqui vai dizer que o amor de Deus era por nós para propiciar um sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Então aqui talvez, se houver tempo, dá até para trazer o link de que Jesus veio para ser o último sacrifício, né? Que ele vem para mudar ali da lei para a graça. E que, portanto, Jesus é o último sacrifício ali vivo, né? De sangue derramado. Depois muda-se a forma de oferecer sacrifício. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos o sacrifício, né? Que o sacrifício deixa de ser um animal e passa a ser o nosso próprio corpo. Ali todas as vezes que nós
trazemos o nosso culto ao Senhor, nós o trazemos em forma de trazendo o nosso próprio corpo. Aí você pode ler para os seus alunos até o texto de Paulo que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei o vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus. Então, talvez, se houver esse tempo, o professor vai conseguir, ou a professora, né, conseguir conceituar aí para os seus alunos o que significava, sei por que Jesus precisava vir como amor encarnado. Qual era o significado disso lá no Antigo Testamento e o que significa para nós que somos igreja, que somos gentios, que recebemos o Evangelho por meio de adoção. Para concluir, a lição vai dizer que o mundo tenta corromper o significado do amor, enganando os homens, mas que Jesus orou assim: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas estes conheceram que tu me enviaste a mim. João 17, 25. E para realmente encerrar a lição, tem ali a hora da revisão, que são as perguntas. O professor pode auxiliar os seus alunos ali na hora de responder essas perguntas, porque quando nós respondemos as perguntas, fica mais fácil de nós, professores, entendermos se os nossos adolescentes alcançaram os objetivos da aula. Amém, professor? Eu desejo que o Senhor Jesus te abençoe na ministração dessa primeira aula, que a sua aula seja uma bênção, que seus alunos saiam de lá entendendo o que significa, na essência, a frase Deus é amor. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.